Olá a todas e todos, sou o João Gabriel, professor de Sociologia, e hoje falaremos sobre estado de bem-estar social. Antes de começar a aula, aquele grande convite, se inscreva aqui no canal do Brasil Escola e deixe o sininho ativado para receber nossas notificações, porque assim que nós lançarmos uma videoaula nova, você é o primeiro a receber. Bom, hoje o tema estado de bem-estar social. Bom, é um tema interessante, é um tema em evidência, justamente porque nós passamos, recentemente por mudanças no Estado, nas categorias do Estado. Mas antes de começar, vou levantar algumas perguntas aqui, algumas perguntas até mesmo polêmicas, A primeira delas é a seguinte: quando ou que época será que o Estado se tornou essa instituição responsável por gerir tudo de uma sociedade? Qual é a função do Estado? Qual deveria ser as funções do Estado? Essas perguntas introdutórias, elas são extremamente interessantes porque elas colocam uma questão histórica muito clara aqui em evidência para nós. Não é simplesmente, como eu posso falar, natural do Estado gerenciar as questões humanas. Sabemos muito bem que é a partir do mundo moderno, da formação dos Estados nacionais, que o Estado se torna esse promotor, das questões de política, das questões econômicas, das questões de segurança, das questões de saúde, de educação e por aí vai. Então, as perguntas iniciais aqui para a gente levantar esse tom mais polêmico, Qual é a função do Estado? Até onde deve ir? Até onde não pode, o Estado ir? E ao mesmo tempo, quando que o Estado se tornou essa máquina enorme, de gerenciamento de questões? Eu até indicaria, para começar a nossa aula aqui, a videoaula do meu colega, o professor Francisco, sobre Thomas Hobbes aqui, porque justamente ele vai trabalhar essa questão do surgimento do Estado moderno, esse Estado total, o Estado, como eu posso dizer, absolutista. Portanto, nós vamos começar colocando uma definição de Estado de bem-estar social. A ideia de Estado de bem-estar social é aquele Estado que é o agente promotor, das questões como a política, como a economia. É aquele agente organizador de uma determinada sociedade. É o que muitos autores, durante muito tempo, falaram daquele Estado que atua como um controlador da área da economia e das questões políticas, que garante os bens sociais, Um Estado que vai, na verdade, ser uma espécie de gestor da vida pública de modo geral. É interessante que esse modelo de Estado, que hoje é evidentemente muito criticado devido aos custos e tal, já foi durante muito tempo o Estado predominante. Uma forma, na verdade, de um Estado que garantia ao indivíduo essa proteção aos bens e serviços mais básicos. Um ponto curioso é que a terminologia Estado de bem-estar social, durante muito tempo, foi chamada de welfare state, Essa designação em inglês, que traduziria diretamente para estado de bem-estar ou um estado social, seria aquele estado que ele garante ao indivíduo, ao cidadão, não meramente ao ponto de vista individual, mas garante de modo coletivo uma saúde pública de qualidade, uma educação pública de qualidade. Eu colocaria qualidade aqui entre aspas para a gente pensar a respeito de que até onde chega essa qualidade desse Estado, Justamente porque o Estado não necessariamente sempre garante com qualidade esses bens que ele promete colocar. O Estado de bem-estar social tem uma outra questão importante, que a partir dos anos 30, após a crise de 29, a crise do crash da Bolsa de Valores de Nova York, até os anos 70, predominou pelo modelo europeu e, claro, depois isso foi ao mundo, esse modelo de Estado capitalista. Por que Estado capitalista? Nós não vamos confundir aqui na aula a ideia de estado de bem-estar social com os estados de economia planificada ou os estados das chamadas ditaduras, que pelo mundo aí aconteceu em nome do comunismo, do socialismo, etc. Nós estamos falando de um tipo de estado que garante, dentro dos moldes do capitalismo, essa estrutura de poder centralizada. Bom, moçada, a partir desse ponto agora a gente consegue estruturar, na verdade, uma questão histórica de alguns exemplos e características gerais desse estado de bem-estar social. Como é esse estado agente promotor, do bem público, etc. Uma das questões é que eu falei agorinha, o auge desse estado de bem-estar social começaria nos anos 30, com o modelo que nós vamos falar agorinha, do modelo keynesiano de estado, até os anos 70. No entanto, ainda no século XIX, Otto von Bismarck, que era simplesmente chefe de Estado, chanceler da Alemanha no Segundo Reich, no Segundo Império Alemão, a partir de 1880 constituiu um modelo de Estado de bem-estar social. Um Estado interventor, um Estado que
a nível mais popular, garantir acesso a esses bens públicos para a sua população. Independente do modelo, né, como ele fazia isso, extremamente autoritário, era considerado um estado de bem-estar social. Com a eminente crise de 1929 e a reestruturação do liberalismo no mundo, lembra? Durante a Primeira Guerra Mundial e principalmente o pós-Segunda Guerra Mundial, o liberalismo entra em crise. E a forma que aquele estado, né, sem regulador comum, um estado que coloca o próprio mercado como seu autorregulador, entra em crise, é necessária uma substituição do modelo de estado. E essa substituição vai se dar principalmente no modelo do economista John Keynes, ou John Maynard Keynes. Esse economista internacional, inclusive até filósofo, vai estruturar uma economia de bem-estar, uma economia onde o Estado, a partir de agora, regulará e garantirá até mesmo empregos em instituições de Estado, instituições públicas. Esse modelo de Estado foi extremamente utilizado por Franklin Delano Roosevelt. Roosevelt, que sobe nos Estados Unidos nos anos 30 como presidente para substituir esse modelo de Estado liberal que tinha entrado em colapso, que inclusive, até fazendo aqui um parêntese rápido, colocou até a economia brasileira em colapso, né? O Brasil, naquela conjuntura, era um país de agroexportação do café e os Estados Unidos deixam de comprar café devido à crise e leva o Brasil junto, né, para esse buraco. Interessante como Roosevelt, com o seu New Deal, né, que foi o seu plano de nova política econômica, reestruturará a economia norte-americana para a estabilidade. E essa estabilidade se deu nas medidas, na verdade, feitas do Estado que garantirá acesso à educação, acesso ao trabalho, acesso aos bens mais básicos possíveis. No tempo recente, um sociólogo e também filósofo brasileiro chamado Nildo Viana, ainda está vivo, professor da Universidade Federal de Goiás. Ele trabalha numa obra dele, O Capitalismo na Era da Acumulação Integral, um livro extremamente importante, recente dele, uma ideia de que o capitalismo do estado de bem-estar social seria o capitalismo de um regime de acumulação intensivo-extensivo. O que seria essa expressão dele? O capitalismo tem uma historicidade. Tenta pensar isso comigo, é muito simples. O capitalismo tem uma história. Sua época de surgimento, a sua época de desenvolvimento, consolidação e suas crises. Crises que são cíclicas, né? Nós temos crise nos anos 30, do século XIX, do século XX, nós temos crise nos anos 70, temos crise nos anos agora 2008 adiante. Então, crises cíclicas do capitalismo. O capitalismo teria um regime de acumulação específico nos anos 30, uma forma como o Estado capitalista desenvolverá. Portanto, quando falamos em estado de bem-estar social, e aí Nildo Viana deixa isso muito claro, não existe aqui uma forma de Estado mais ou menos capitalista, é uma das estruturas do Estado. Um tipo de acumulação, uma maneira de exploração do trabalho, uma forma de explorar a mais-valia do trabalho, etc. Então, essa norma, esse regime ou ciclo de acumulação foi inspirada, inclusive nessa terminologia do Nildo, com o professor David Harvey, no livro A Condição Pós-Moderna, que é outra obra aqui que eu cito de relevância. Então, estado de bem-estar social, ou também conhecido como o estado que garante, né, os bens públicos e tal, é esse estado pater. Nessa leitura que os liberais recentes vão fazer, estrutura essa garantia dos bens e acessos públicos. Portanto, só para revisar essa questão histórica muito rápida, uma primeira grande experiência nós temos Bismarck, Otto von Bismarck. Nós temos o modelo keynesiano estruturado nos anos 30. Nós temos o plano de Roosevelt, que nos Estados Unidos vai construir esse Estado na prática. Nós temos nos anos 70 essa crise e os conceitos, como utilizei, do professor Nildo Viana e do professor David Harvey. Bom, pessoal, nós para encerrarmos a aula aqui, vou trabalhar agora uma ideia bem clara com vocês de Hayek, que é um dos maiores críticos, né, do estado de bem-estar social, para fazer aqui uma ligação direta com os autores clássicos do liberalismo contemporâneo. E o trecho dele, na verdade, mostra quanto que a crise do petróleo dos anos 70 reestruturaria, ou pelo menos trabalharia um novo sintoma, né, de um modelo de Estado novo que deveria, para o caso dos liberais e do capitalismo, ser necessário. É importante lembrar que o capitalismo ele não prevê uma ausência completa do Estado, mas sim uma nova função. E aí Hayek vai dizer o seguinte: seguro social significou, desde o início, não apenas o seguro compulsório, mas a contribuição compulsória a um organismo unitário controlado pelo Estado.
Segundo Hayek, né, esse poder concentrado e coercitivo do Estado previdenciário, esse Estado que garante acesso a esses espaços públicos e tal, se assemelhava a um modelo de economia planificada, modelo soviético e tal, do modelo do plano do Lenin, lá da União Soviética, que resultaria na agressão à liberdade dos indivíduos em escolher os seus próprios meios de proteção social. Isso é um trecho do livro dele chamado Os Fundamentos da Liberdade, onde ele vai fazer uma crítica liberal à doutrina e à teoria do estado de bem-estar social. É evidente, claro, que esse é um dos tipos, na verdade, de crítica feita ao modelo do estado de bem-estar social, que hoje o mundo assume o neoliberalismo como o modelo substitutivo desse estado. Bom, pessoal, foi essa nossa aula sobre estado de bem-estar social. Se gostou da aula, por favor, aquele like aqui pra mim e um comentário generoso aqui embaixo. Não se esqueça também de acompanhar o Brasil Escola nas redes sociais. Acompanhe o nosso Instagram, nosso Twitter, nosso Facebook. Todo dia tem novidades lá para vocês. E além do mais, também acesse os links que estão na descrição aqui do nosso vídeo para poder aprofundar mais sobre o nosso tema. Um grande abraço para você e até a nossa próxima videoaula.